A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Raio-X da Bíblia, o vosso programa de estudo bíblico semanal. Este é o 55º Raio-X da Bíblia, 55 programas, graças a Deus. E começamos, como de costume, com uma breve oração, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema hoje é rezar com emoção, o caso dos salmos na Bíblia. Rezar com emoção, o caso dos salmos na Bíblia. Agora, os salmos são textos poéticos, em forma de orações e hinos. São palavras de pessoas dirigidas a Deus. Estes salmos, sendo textos poéticos, são orações ou hinos cantados com emoção. São orações feitas com emoção, com sentimentos, ou são hinos entoados também com emoção ou sentimento. Interessa-nos neste programa evidenciar a importância das emoções na oração cristã. O lugar das emoções humanas na oração. É claro que partiremos do exemplo dos salmos para encorajar, para tentar encorajar o estimado ouvinte a melhorar a sua oração, que não seja uma oração muito seca, mas que também possa ser acompanhada com sentimentos e emoções. Dizíamos que os salmos eram textos poéticos, são poesias. Agora, a poesia é um gênero literário, é um tipo de textos muito comum na Sagrada Escritura. É muito comum a poesia nos livros bíblicos. Era uma maneira de registrar os sentimentos, uma maneira de deixar as emoções fluir durante o diálogo ou a conversa com Deus. Agora, a poesia para os hebreus
neste caso dos livros dos Salmos, não foi simplesmente proclamada esta oração poética, não era simplesmente proclamada, era também cantada pelo povo crente. Daí que a Bíblia é repleta de cânticos, não só no livro dos Salmos, mas também em outros livros bíblicos. Temos hinos, temos orações e temos cantos. Porém, convém também destacar que para os israelitas do Antigo Testamento, a poesia era também um meio de aprendizagem, era também um instrumento de ensino, era um instrumento didático. Então, usava-se a poesia, sobretudo os hinos, o canto, para ensinar e para aprender, para memorizar verdades sobre Deus, para ensinar a sabedoria de Deus Altíssimo. Então, a poesia servia também para isso, para ensinar e aprender a sabedoria do Altíssimo Deus. Tratando-se de canto, não é? Era também de fácil memorização, como dizíamos, porque, claro, eram versos muito curtos, não é? Muito curtos, pausados e entoados, que eram de fácil memorização, neste caso, das verdades sobre Deus, mas também da realidade do homem, da realidade que o crente vivia e queria que Deus abençoasse ou a transformasse. Agora, é também importante destacar que esta poesia dos hebreus, esta oração e estes cantos dos hebreus têm uma característica muito singular chamada paralelismo. É um termo não tão comum, mas é fácil de aprender e de compreender, não é? Paralelismo. Paralelismo é quando uma ideia é repetida. Por isso, podemos também falar de repetição em vez de paralelismo. É uma espécie de repetição. Por isso é que nos Salmos também, o Salmo responsorial que entoamos aos domingos, se prestarmos atenção, vamos ver que há muita repetição no Salmo, não é? Fala de uma ideia, depois vai repetir essa ideia. Isso chama-se paralelismo ou repetição. Mas esta repetição pode ser, se queremos, sinonímica, quer dizer, sinônimos, é a mesma ideia que se repete, não é? Louvai o Senhor, e repete-se louvai o Senhor, é uma repetição ou um paralelismo sinonímico ou uma repetição sinonímica. Quer dizer que a segunda ideia repete a primeira, ou o segundo verso repete o primeiro verso, ou a segunda linha, ou a terceira linha, ou a quarta linha, depende, não é, dos versículos, não é? Então, repete a linha anterior. A mesma ideia, uma ideia igual é repetida. Então, essa é uma repetição sinonímica, ou é um paralelismo sinonímico. Porém, temos também o chamado paralelismo sintético ou repetição sintética, que faz uma pequena síntese. Quer dizer, uma ideia é sintetizada
na linha seguinte, não é? Nos salmos. Para aqueles que entoam os salmos aos domingos, isto vai parecer de fato muito evidente para quem costuma entoar o salmo na missa, os salmistas, não é? Os membros do coro que entoam os salmos durante a missa. Então, vão notar estas características que estou a realçar agora. Então, repetição sinonímica é a primeira característica dos salmos. A segunda é esta repetição sintética, ou paralelismo sintético, quer dizer que a segunda linha é como que faz um pequeno resumo daquilo que foi dito na primeira linha, não é? A ideia é também sintetizada. Então, isto é uma repetição. É a mesma ideia que se repete, mas não é uma repetição de uma ideia igual à primeira, como no paralelismo sinonímico, mas neste paralelismo sintético, a ideia é sintetizada. Ou também, às vezes, é desenvolvida. A ideia é desenvolvida. E a terceira característica também é importante, é chamada de paralelismo antitético, né? Ou repetição antitética. Então, é uma ideia que se menciona no primeiro versículo e talvez no segundo versículo é outra ideia oposta. Aí também é uma repetição. Suponhamos que se fale do bem e depois, no segundo versículo, que se fale do mal. É claro que não é a mesma ideia, mas é uma espécie de antítese, não é uma espécie de ideia contrária, não é? De ideia contrária. Então, estas são as três características que são muito importantes quando se trata de rezar com emoção, não é? É preciso perceber, captar estas três características dos salmos. Repito, que a repetição sinonímica quer dizer que há ideias sinônimas, iguais. A repetição ou paralelismo antitético, que é a terceira característica, não é? Antitético, mas a segunda é sintético, paralelismo sintético, quer dizer, faz uma pequena síntese ou às vezes desenvolve, acrescenta alguma ideia, não é? Para reforçar a ideia inicial. Ou a terceira característica, dizíamos que é antitética, existe antítese entre as duas ideias. Então, há muita repetição e essa repetição visa suscitar emoção, não é? Visa suscitar emoção. Por isso é que também a oração nossa, não é? A nossa oração espontânea também tem esta característica de repetição, não é? Há muitas repetições, repetimos amém, repetimos aleluia, repetimos o título Senhor, nosso Deus, Pai Santo, repetimos tende misericórdia de nós, tem piedade de nós. Então, todas essas repetições que se encontram nos salmos, mas também na oração bíblica, mas também na oração de cada dia, são tecnicamente, não é, chamadas, todas essas repetições são paralelismos, quer dizer, ideias paralelas, que podem ser entre uma linha e outra, duas linhas, mas também podem ser três linhas, quer dizer, repetidas três vezes. Então, são três linhas nos Salmos. Então, estas ideias são muito importantes para todos nós, mas, sobretudo, para aqueles que querem cultivar uma oração feita com emoção.
Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Bem-vindos, irmãos, ouvintes do programa Raio X da Bíblia. Bem-vindos à segunda parte do nosso tema de hoje, rezar com emoção o caso dos Salmos na Bíblia. Rezar com emoção o caso dos Salmos na Bíblia. Agora, o livro dos Salmos é uma coleção. É uma coleção, dizíamos na primeira parte, de orações, de hinos, cantos e poesias, não é? Que foram colecionadas, não é? Ao longo de muitos anos.
e que depois ficaram, não é, na história do povo de Israel e eram usados, estes salmos eram usados na liturgia do templo, mas também nas orações domésticas, em casa. Agora, outra característica que importa destacar, além das repetições neste tipo de oração, dizíamos que as repetições visam provocar emoção, não é? Na pessoa que reza. Ao repetir, a pessoa vai interiorizando e vai sentindo se o que se repete é uma palavra alegre. Então, essa repetição visa suscitar alegria, a emoção, o sentimento da alegria. Se o que se repete é uma ideia de tristeza, de doença, sobretudo nos Salmos, quando se reza sobre a realidade da doença, então repetir essa ideia da doença, então aí essa repetição visa suscitar tristeza. Então repito 2, 3, 4, 5 vezes. Essa repetição vai agravando a tristeza em mim. Então, eu vou rezando com tristeza, com a emoção da tristeza. Ou dizia também, se a repetição é de uma ideia triste ou de uma realidade triste, então se eu repito 2, 3, 4, 5, 6 vezes, repetindo a mesma realidade, vou suscitando em mim a emoção da alegria, que até pode levar-me à dança, ao movimento do corpo, porque estou a repetir a mesma ideia 2, 3, 4 vezes. Então é como que estivesse eu até a dançar, a querer me expressar o sentimento ou a emoção da tristeza. É claro que quando se trata de emoções, é preciso prestar muita atenção aos diferentes tipos de oração, não é? Ou estamos a falar de uma oração pública, de uma oração litúrgica, ou da oração individual, ou de uma oração comunitária no núcleo, ou de uma oração familiar em casa. As emoções variam, não é? Dependendo do lugar e do contexto em que eu faço a oração. Mas é evidente desde as Sagradas Escrituras, está claro nas Sagradas Escrituras que é possível e é até recomendável, não é? Que se reze, ou que rezemos também com emoção. Outro ponto que eu gostaria de destacar dentro do nosso tema de rezar com emoção, tomando o caso dos Salmos na Bíblia, o fato de que no povo de Israel existiam cantores profissionais, cantores profissionais dos Salmos, gente bem treinada no canto, que ajudava a suscitar as emoções. É como hoje em dia, se tivermos um coro, um grupo coral bem treinado, mesmo que não seja profissional, mas bem ensaiado, bem treinado, esse coro ajuda a suscitar emoção nos outros, nos outros crentes que estão a participar na oração. Então, aqui também é muito importante para esse tipo de oração com emoção, é importante a presença de um coro ou de profissionais, ou um coro que de fato saiba executar bem os cantos, ou que a pessoa mesma, que se for uma oração individual, a pessoa também saiba cantar bem,
para poder experimentar as diferentes emoções. Quer dizer, mesmo que eu queira sozinho rezar com emoção, mas eu devo saber cantar bem os cantos. Porque esse saber cantar bem é que vai provocar emoção em mim, ou emoção de alegria, ou de tristeza, ou de ira, ou de medo, ou, dependendo do tipo de salmo ou do tipo de oração que eu estou a rezar. Então, partindo da constatação de que o povo de Israel tinha cantores litúrgicos profissionais, gente que executava com arte, com a cítara, com a viola, ou com os tambores, com os tamborins daquele tempo, né? E isso tudo ajudava a suscitar emoção. Porque se o canto não for bonito, se não for bem executado, então dificilmente vai provocar emoção de alegria, ou emoção de tristeza, ou emoção de, sei lá, de rancor também contra o mal no mundo. Todos esses são os sentimentos que a oração deveria provocar em nós. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que esta palavra de Deus que encontramos na oração dos Salmos é mesmo uma palavra, ao mesmo tempo é palavra humana, porque é o homem que eleva a Deus a sua realidade. E esta realidade deve ser acompanhada, não é, com sentimentos e emoções. Então, deve ser feita esta oração com a mente, mas também com sentimentos e com emoções. A oração dos Salmos não é só para meditar, não é uma oração para meditação, é também, repito, esse momento para, desculpa a expressão, para despejar toda a nossa realidade perante Deus. E podemos fazê-lo não só com a mente, devemos fazê-lo não só com a mente, mas também com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Então, aqui, o elemento emocional dos Salmos é muito importante também para interpretar a mensagem dos Salmos, não é? Então, descobrir as emoções contidas nos Salmos ajuda a interpretar a palavra de Deus presente nos Salmos. Então, aqui é um elemento novo que estou a introduzir, que então esta oração com emoção não visa somente elevar a minha alma a Deus ou dialogar a Deus através de sentimentos, mas também no contexto da interpretação da Bíblia é útil porque revela a mensagem de Deus contida na palavra de Deus
que encontramos nos Salmos. Vou repetir mais uma vez a ideia aqui. Os Salmos são palavra de Deus. Os Salmos devem ser interpretados como qualquer outro livro da Bíblia. Então, dizia que para interpretar os Salmos quer dizer tirar ou captar a mensagem de Deus contida nos Salmos. Então, para eu interpretar a mensagem de Deus contida nos Salmos, eu devo fazer o esforço para identificar as emoções e os sentimentos que os Salmos suscitam. E eu devo partir daí. Não posso prescindir da carga emocional dos Salmos. Eu não posso tomar só o Salmo como um canto na missa, como para meditar depois da primeira leitura, mas é uma oportunidade de interpretação da palavra de Deus se eu conseguir identificar as emoções nos Salmos. E não é difícil, porque alguns Salmos são claramente de ira, outros são claramente da alegria, outros de tristeza, outros de preocupação, não é? Outros de medo. São todos esses sentimentos que estão patentes nos Salmos. E eu devo identificar primeiro quais são os sentimentos, não é, desse Salmo, quais são as emoções do Salmo, para depois descobrir a mensagem de Deus nos Salmos. Então, isto a meu ver, é importantíssimo. Quer dizer, passamos dos Salmos como uma fonte de oração, ou melhor, das emoções como ingredientes da nossa oração, a emoções como, se queremos, ferramentas de interpretação da Bíblia. Convido-vos a outra breve pausa musical e voltamos dentro de instantes.
Bem-vindos à terceira e última parte do nosso Raio X da Bíblia de hoje, cujo tema é rezar com emoção, o caso dos Salmos na Bíblia. Então, esta terceira parte visa fazer uma pequena síntese, não é, das ideias principais deste breve estudo bíblico, não é, sobre as emoções. O nosso objetivo foi de encorajar o estimado ouvinte a rezar com emoção. Este é o primeiro ponto. Rezar com emoção, que a nossa oração não seja seca, não seja uma oração árida, mas uma oração cheia de sentimento, cheia de emoção. Segundo ponto, depende do lugar e da circunstância. A oração individual cultiva um certo tipo de emoções que não podemos encontrar, talvez, numa oração pública ou numa oração litúrgica da missa, ou numa oração familiar com 3, 4 membros de uma família. Então, os sentimentos e as emoções na oração dependem do contexto, dependem do lugar, dependem do ambiente, dependem do tipo de oração. Mas, de todas as maneiras, a Bíblia encoraja-nos a rezar, não é, com emoção, aprendendo, baseando-nos no exemplo do livro dos Salmos. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto é que, para rezarmos com emoção ou rezarmos com sentimento, não é? Precisamos de um coro, um grupo coral, como aquele dos israelitas. Os israelitas tinham grupos corais profissionais, ou se não eram profissionais, era um grupo coral bem treinado, que ensaiava muitas vezes os cantos, neste caso os salmos, porque só assim é possível suscitar emoção na assembleia. E dizíamos, mesmo para oração individual, aquela oração que o cristão reza sozinho, a oração dos salmos, ou oração espontânea, mesmo se é oração individual, o indivíduo deveria saber cantar. Porque é só sabendo cantar ou cantando bem que dentro de mim vão nascer, vão surgir emoções. Agora, dependendo do tipo de salmo ou dependendo do tipo de oração, eu vou sentir diferentes emoções. Alegria, tristeza, rancor, calma, preocupação. Então, depende do contexto. Não? Depende do contexto. Outro ponto que é importantíssimo, o ponto número 4, é que para rezar com emoção, eu preciso não só da minha mente, mas também dos sentimentos. Então, a oração não pode ser só mental, de meditação, mas é de sentimentos, é com o coração. Então, não é verdade
que a nossa oração deva ser só mental e que o corpo não participa na oração. O corpo participa, o coração participa. Então, os gestos, também os gestos, o levantar as mãos, ou quem sabe lá, mexer um bocado o corpo, ajudam a rezar com emoção, né? Rezar com emoção ou rezar com sentimentos. Quinto ponto, que também é importante, agora que estamos a fazer a síntese, a oração com emoção ou a oração com sentimento é importante porque o nosso Deus é um Deus sensível. O nosso Deus não é um Deus seco, é um Deus sensível. O coração de Deus é sensível e a palavra de Deus é repleta de passagens que falam de Deus misericordioso, de Deus bondoso, não é? De Deus amável. Então, esses são sentimentos, quer dizer que o nosso Deus é um Deus cheio de sentimentos, é um Deus também cheio de emoções. Então, é justo que também nós nos dirijamos a Ele com emoção, com sentimentos e não simplesmente com a mente ou com a razão. Né? Sexto ponto. Esta oração com emoção, ou oração com sentimento, não é? Baseada no livro dos Salmos, da Sagrada Escritura, leva-nos ou ajuda-nos a penetrar o coração de Deus. E este é o ponto que sintetiza nosso estudo bíblico de hoje, não é? Que a oração com sentimento ajuda o cristão a penetrar o coração de Deus. Este ponto é particularmente importante porque nós crescemos em ambientes que se enfatiza muito o uso da razão ou da mente na oração, sobretudo na vida consagrada, não é? Estarmos tranquilos, só a meditar, a pensar em Deus, a usar o pensamento, mas é também verdade que para chegar ao coração de Deus, para penetrar o coração de Deus e descobrir a identidade de Deus ou o que Deus sente, precisamos deste tipo de oração também com sentimento. Gostaria de deixar aqui um exemplo desta minha afirmação ou deste meu argumento. Suponhamos que eu esteja a rezar um salmo de tristeza, usado talvez para os doentes. Agora, eu não devo rezar um salmo de tristeza sem acompanhar com o sentimento de tristeza em mim. Então, esse sentimento de tristeza é que vai me ajudar, se repetidas vezes o fizer, não é? Como dizíamos que uma das características deste tipo de oração, dos salmos, oração de sentimento, uma das características era a repetição. Então, se eu repito várias vezes as palavras de um salmo de sentimento, repito várias vezes, eu vou também ficando triste, não é? Vou entrando nesse contexto, nesse humor, se queremos, não é? Nesse sentimento de tristeza e aos poucos vou também identificando-me com Deus, com a tristeza de Deus, pelas coisas que acontecem neste mundo. É por isso que eu dizia que a oração com sentimento, não é? A oração com sentimento ajuda a penetrar o coração de Deus.
Então, se eu faço uma oração com tristeza e vou repetindo essas palavras tristes do Salmo, vou eu também aos poucos identificando-me, abraçando esses sentimentos de tristeza. Então, aos poucos também vou entrando, descobrindo o que entristece ao Senhor neste momento. Isto é claro quanto à tristeza. Mas também, se for uma oração com o sentimento da alegria, eu repito essa oração, repito 2, 3, 4, 5 vezes. Então eu sinto-me feliz diante de Deus. Então vou também descobrindo o que alegra o coração de Deus neste momento. Vou descobrindo a alegria de Deus. Se, por exemplo, eu tomo um salmo sobre a ira ou a zanga, se queremos, a zanga de Deus, então eu vou experimentando também essa zanga de Deus contra aqueles que fazem o mal neste mundo. Deus zangado contra os malfeitores, Deus zangado contra os assassinos, Deus zangado contra aqueles que fazem guerras. Então eu também vou experimentando esse sentimento de zanga, não é? Contra o mal neste mundo. Então vou descobrindo a zanga de Deus, vou descobrindo o coração de Deus que detesta o mal. Então, estes são só uns exemplos para motivar para justificar o meu argumento, não é? Este último argumento de que a oração, rezar com sentimento, rezar com emoção, ajuda a penetrar o coração de Deus e aí descobrir os sentimentos de Deus hoje. Grato pela atenção dispensada. Até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.